Shine bright like a diamond. Parte 2 do episódio Gerenciamento de Riscos com Walter Tavares Nunes. Walter, vamos retomar esse bate-papo que tá incrível. Quando a gente viu aqui, já passamos do tempo, inclusive, do nosso episódio, porque tava muito bom. Com certeza, esse é um papo gostoso, é um papo que agrega muito para o conhecimento das pessoas. E como é bacana quando você vai num ambiente, visita uma organização que tem essa pegada de gerenciamento de riscos, que você vê o cuidado desde da pessoa da alta administração, né, até uma pessoa de chão de fábrica que vai fazer uma determinada atividade e ela tem um determinado cuidado. E ela já tem um mindset, né? Ela já tem esse olhar para os riscos que envolvem ali o ambiente onde ele está. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é um grande diferencial, né? Inclusive, Walter, eu acredito muito que esse envolvimento, trazer as pessoas para esse envolvimento do que acontece na empresa, dos riscos, do ambiente onde ela está inserida, eu acho que isso é fundamental, é um pilar e precisa ser um pilar forte dentro da empresa. E acredito muito que também esse trabalho e esse mindset das pessoas voltados para essa parte de riscos, não só com o material, mas também para o risco imaterial, Sem dúvida. Que são as relações humanas, a liderança, né, também o papel dela, né, a importância da liderança também em envolver o pessoal, poder criar um ambiente favorável, né, com baixo risco. Exato. Juliana, me permita, eu vou quebrar o protocolo, mas eu gostaria de dar um exemplo. Nem eu gostaria, né? Eu quero dar um exemplo. Aqui não tem protocolo, vamos deixar já bem Perfeito. claro. Tá. Olha só que interessante o mindset cultural. Tá? Eu visitei uma empresa onde nós tínhamos desenvolvido todo um trabalho, desde a alta administração comprou a ideia, e a gente treinou toda a força de trabalho, e treinamos inclusive todos os terceiros que tinham impacto nessa organização. Tá? Só que nós estamos falando de cultura. Muitas vezes um terceiro, que embora ele tenha sido treinado, ele não está lá dentro da organização no nosso dia a dia, e também nós não estamos na organização dele. Portanto, eu estava dentro da organização, eu estava chegando também na organização, e chegou um visitante. Tá? E essa organização tem todo um procedimento. Você primeiro confere documentação, confere integração, confere os conhecimentos, as credenciais para a pessoa entrar à planta. Tá? E aí a pessoa entrou na planta, ela entrou logo na minha frente. E nisso toca o telefone. Tá? E dentro das instruções, dentro da integração, ficou muito claro que tem lugar seguro para atendimento de telefone, porque você tem movimentação de máquinas e equipamentos, então você tem que estar atento quando você circula nas áreas de segurança da empresa, pois a pessoa atendeu o telefone. Tá? E que me chamou a atenção que a pessoa estava lá muito bem arrumada. Tá? Ok, ele está atendendo o telefone e caminhando. O operador de empilhadeira parou a operação, Porque ele estava desatento. E fora da área de segurança. Isso, o operador estava atento, ligou o mindset dele e parou a pessoa. Chegou lá e diz o seguinte: senhor, o senhor está cometendo um ato falho. Tá? Por favor, o senhor, para atender o seu telefone, o senhor tem que se dirigir lá naquele local seguro. A pessoa, em vez de acatar o que o operador estava falando, o contrário, ela pegou, botou o telefone assim e olhou para o operador e disse: você sabe com quem está falando? O operador diz: não me importa com quem que eu estou falando. Aqui eu represento a presidência da empresa e eu tenho determinação para parar a operação devido ao risco. Nós estamos movimentando máquinas e equipamentos. Por favor, chamou uma pessoa da portaria, solicitou que conduzisse essa pessoa até a portaria e comunicou à administração.
para minha surpresa, quando eu cheguei na administração, estava sendo feito o cancelamento do contrato desse prestador de serviço. Porque ele havia participado dos treinamentos, ele participou de todos os protocolos, tá? E ele não cumpriu o protocolo. E aí eu te pergunto, a ação desse operador, tá, com relação à sua organização chama muito a atenção, porque ele realmente gerenciou o risco. E ele está alinhado, né? E isso, agora imagina essa pessoa distraída, tá numa área de circulação de máquinas, tá um operador de empilhadeira com uma carga significativa fazendo e bate e acidenta essa pessoa. Não estou falando nem de um acidente fatal, mas estou falando de um acidente que tem que ter um atendimento e todo o envolvimento num protocolo. Quanto isso custaria para a empresa no tocante financeiro e no tocante à sua imagem? Uhum. Excelente, eu acho que tu me trouxe aqui um excelente exemplo, né, Walter, de o que é realmente uma cultura dentro de uma empresa, né? E por prezar essa cultura por todos, Isso. Né? O que é importante que todos estejam aí na mesma batida. Claro, né? E as lideranças, principalmente, eles são um modelo, né? Direcionando e com certeza, né, abraçando essa postura, né? Esse Isso. posicionamento frente a essas situações, né? Perfeito. Então eu não quis me furtar de dar esse exemplo, porque isso dá uma elucidada geral no que é ter uma cultura, né, de gestão de risco. E eu vou aproveitar então esse gancho, já que tu trouxe esse exemplo, para a gente falar um pouquinho também das regulamentações. A gente sabe que isso, estar em conformidade é importante. A gente sabe que existem várias regulamentações que fazem parte desses riscos, Sim. né? Mas o quanto a cultura ela é fundamental e tem um papel fundamental para que tudo isso aconteça. Porque Sem não dúvida. é só o bonitinho do papel para dizer que a gente tem. Não, pode ir na fábrica, tu vai ver que cada um, né, tá ali já com essa cultura, que já tá vivendo isso. Eu digo que é um estilo de vida até, dentro da própria empresa. E eu faço o gancho também, Walter, pra gente falar um pouquinho também com relação à questão da nova regulamentação da NR1. Né, com relação à parte de segurança. Então, qual o risco hoje que uma empresa está abraçando em começar a não olhar para isso, ou não só a questão da conformidade, mas não trazer essa cultura importantíssima para a saúde como um todo, né? Perfeito. Ela tem um risco aí ligado à saúde ocupacional, né? E ela deve estar preparada para isso. Isso faz parte de um mapeamento de risco. O que acontece? Quando você tem uma normativa, né, uma norma regulamentadora, um decreto, uma lei, ou uma instrução normativa, tá? Isso tem que automaticamente fazer parte do gerenciamento de riscos, tá? Porque um dos critérios do gerenciamento de riscos é atendimento de requisitos legais, tá? O atendimento de requisitos legais, ele sempre vai estar no mais importante, tá? E como é que eu trago lá? Se eu simplesmente tomo conhecimento da lei e essa lei tem prazos para ser atendida, tá? E eu ainda não estou fazendo nada, eu estou aqui na planilha minha lá na zona vermelha, tá? Eu estou à mercê da lei, isto é, eu posso ter uma autuação, eu posso pagar uma multa, dependendo da infração, eu posso inclusive ser fechado temporariamente até que eu resolva a situação. Tá? Então, essa questão da NR1, ela já está normatizada, tá? Já tem prazos rodando, e as empresas, de uma certa forma, estão se organizando, entendendo os conceitos da nova NR1, tá? No tocante à saúde do trabalhador. A NR1 ela já está regulamentada, os seus prazos já estão valendo e as empresas estão se organizando para o atendimento da NR1. Até porque também os profissionais que são ligados a esse trabalho, tá, estão buscando se capacitar para desenvolver a prestação de serviço dentro da organização ou prestando mesmo serviço para a organização. Mas olha só, quando você tem uma
lei, um decreto, um regulamento ou um acordo contratual, né, isto imediatamente tem que ir para a nossa área de riscos. Eu tenho que trabalhar, porque quando eu estou falando, principalmente no caso da NR1, que é uma legislação, tá, o fato de eu receber essa legislação e não ter nenhuma ação mitigadora ainda, ela está aqui, ó, muito importante. Ela está lá na zona vermelha do meu planilhamento. Tá? Então vai ser as ações que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Primeiro, fazer um mapeamento para identificar, tá, nos processos dentro da organização quais são as atividades que têm um impacto dessa nova legislação. Tá? E isso vai dar uma planilha bem importante. Tá? Mapeou esses impactos, agora eu vou classificar eles devido às suas importâncias. Tá? Porque essa classificação devido às importâncias vai me levar para as ações mitigadoras. Tá? E essas ações mitigadoras, muitas vezes eu, dentro da organização, não detenho conhecimento suficiente para as ações. Mas me ajuda a tomar decisões, né? E isto me ajuda a tomar decisão. Eu gosto muito de dizer uma coisa que, quando a gente está falando de gerenciamento de riscos, né, dentro de uma organização, ele não é papel de uma única pessoa. Eu posso ser o gestor de riscos da organização. Agora, quando eu vou trabalhar os temas, eu normalmente vou montar o meu comitê de gerenciamento de risco. E esse comitê, ele deve ser representado pelos departamentos da organização que eu entenda que tenha maior impacto. Tá? Se eu vou estar discutindo questões de ordem de saúde e segurança ocupacional, né, vou falar de questões relacionadas a meio ambiente, sustentabilidade, eu vou trazer o time que melhor domina. Agora, adianta eu trazer para cá o técnico de segurança, o médico e o enfermeiro, o psicólogo, a pessoa de RH, tá? Esse time aqui vai discutir. Se eu não trouxer para cá também, por exemplo, quem é responsável pela área de manutenção, quem é responsável pelo meu processo de produção. É multidisciplinar, né? Não Isso, adianta. porque essas pessoas que estão no comando dessas áreas, que são as mais impactadas pela norma regulamentadora, eles precisam entender do que estamos falando, qual é o contexto disto, para, inclusive, acatarem as decisões desse comitê. Isso é muito importante para ter essa cultura de segurança, ter essa cultura, né, como um todo, porque não adianta muitas vezes não ter aceitação. Ah, mas eu não Exato. vejo assim, mas eu acho que isso não pode, ele não pode estar acontecendo isso, né? Exato. Sendo que alguém traz essa questão, não, mas isso aqui pra gente é importante, mas isso aqui tá acontecendo. Então, para que tenha, além, né, da Claro. aceitação, né, tenha a questão de como fazer isso. E é importante porque nós possuímos dentro da organização questões lá que nós podemos pesquisar e levantar situações. Se a empresa tem histórico, por exemplo, de doença ocupacional, ok? Vamos olhar o histórico de doença ocupacional. Tá? Se ela tem históricos lá de acidentes do trabalho, qual é o histórico de acidentes do trabalho com trabalhadores diretos e indiretos? Tá? O que é que está acontecendo dentro desse cenário? Inclusive a gente usa, né, tem que mais que usar e abusar da gestão estratégica de dados nesse sentido. Que é os dados históricos. Né? Com base nesses dados históricos, inclusive, eu consigo perceber as tendências. Né? E qual é a tendência? Como é que está a nossa taxa de frequência, a nossa taxa de gravidade? Às vezes eu percebo empresas criando indicadores, né, e não usando indicadores que estão ali prontos para serem usados, que trazem informações bem consistentes. Né? Então nós temos vários mecanismos dentro da empresa. E eu acho que um dos mecanismos bem interessante é o nosso comitê de gestão. Que faz uma grande diferença. Claro. E aí quando eu tenho um comitê, e esse comitê é bem treinado, tá?
que eu também posso ter alguém especializado dando suporte para o comitê, para instigar, para trazer. Direcionar. Uhum. Porque às vezes alguém de fora, ele consegue ter um olhar da vivência de outras organizações, o tempo que essa pessoa está desenvolvendo os trabalhos, pode trazer vários insights para a organização, enriquecer esse trabalho que está sendo desenvolvido e contribuir para essa formação da mentalidade com pensamento em risco, né? Então riscos faz parte do meu negócio. Eu caminhando dentro da organização, eu estou percebendo o risco. Isso faz parte da vida, né? Não adianta. Isso. Não adianta. Mas eu quero puxar o gancho, Walter, que tu estava falando na questão, né, dos indicadores, dos dados, a gente estava falando que isso são coisas concretas. Sim. Né? E isso pode nos ajudar muito. Agora, vamos olhar um pouquinho, trazendo dentro desse contexto, vamos olhar um pouquinho para os riscos climáticos e ambientais. Opa. É bem interessante. Primeiro, né? Quando a gente está falando de riscos ambientais, muitas organizações elas possuem uma coisa chamada licenciamento ambiental. Tá? Mas às vezes não é só o licenciamento ambiental, é a gente olhar um pouco além do licenciamento ambiental. Tá? E aí conseguir mapear bem esses aspectos para que a gente consiga definir bem os impactos ambientais, porque aí que está os nossos riscos, né? Eu tenho lá determinados produtos que são produtos que geram resíduos perigosos. Como é que eu trato esses resíduos perigosos? Desde a geração até a sua destinação final. Até onde vai a minha responsabilidade? E quando cessa a minha responsabilidade? Tem coisas muito importantes. Às vezes as empresas pensam que enviar um resíduo e isso ir para um aterro e esse aterro ser devidamente licenciado, ali cessou a minha responsabilidade. Não. A minha responsabilidade vai acompanhar todo o ciclo de vida deste resíduo. Então, se eu sair dessa situação e buscar mitigar esse risco, que é um passivo ambiental, o que mais eu posso fazer com esse resíduo? Será que esse passivo não pode se tornar um ativo? Aquilo que eu estou pagando não pode virar receita? Mas que não vire receita, que isso consiga ser introduzido na economia circular, gerar emprego e renda e gerar um outro negócio. Não é uma bela mitigação de riscos? Perfeito. E aí, quando eu olho para mudanças climáticas, é muito mais complexo. Tá? Porque se nós pensarmos assim, vamos pegar o exemplo das chuvas. Pode ser que aqui, nessa região da Serra, onde nós estamos bem elevados, a gente vai ter quedas de barreira, vai ter uma série de coisas, né? Eu posso não ter a minha organização alagada, vamos supor assim. Os riscos são diferentes, né? São diferentes. Mas eu preciso pensar na abrangência. O que em termos de mudanças climáticas, a enchente do ano passado nos ensinou? Exatamente isso que eu estou querendo até te instigar a falar, porque a gente tem dados, a gente tem indicadores. Claro. E aí você imagina o seguinte, a minha empresa está nesse local, eu não estou sendo atingido pela enchente. Só que a minha matéria-prima não chega, a telefonia que vem de lá para cá, eu não tenho sinal aqui, a internet eu não consigo usar, o sistema de tratamento de efluentes colapsou, até a minha comunidade no meu entorno está prejudicada porque não chega, em termos de logística, mercadoria para abastecer o supermercado que abastece a comunidade das pessoas que trabalham aqui dentro dessa empresa. Eu não consigo escoar a minha produção porque o caminhão não consegue chegar. Então, quando eu pego assim mudanças climáticas no contexto da organização, eu lembro bem disto. Quando nós começamos a falar sobre esse tema há alguns anos, tá? Mudanças climáticas a gente pensava granizo, chuva intensa, frio intenso, seca, né?
Agora, se nós pegarmos esses riscos como estratégico, eu consigo abrir eles e, realmente, se eu tiver uma seca aqui na região, quais são os impactos que ela pode gerar? Além de só pensar na produção agrícola, por exemplo, que o cidadão lá não consegue plantar. Não, é muito mais que isto. Muito mais amplo. Se eu pensar na chuva intensa, que pode alagar uma região e impedir a minha movimentação, isto se não atingir o meu patrimônio, quais são os impactos? Então, o que tem de risco nesse negócio? Isso aí, Juliana, quando a gente abre riscos climáticos, a gente consegue planilhar mais de 250 riscos. Pode gerar fome? Claro que pode gerar fome. No momento que eu tenho impacto na logística, que a alimentação não consegue chegar num determinado ponto, como que eu vou querer que as pessoas trabalhem aqui na minha produção se aqui na comunidade, do lado da minha empresa, não chegou o alimento na mesa dessas pessoas? As doenças. Doenças. A violência. Exato. Então, tudo isso é gerenciamento de riscos. O meu colaborador que perdeu tudo que tinha numa enchente, a segurança psicológica, ele tem como vir para cá e desenvolver um trabalho com uma capacidade mental, sabendo que ele tem todo o problema com a família dele para resolver. Exatamente. Quer dizer, é um momento que... Como é que a gente mitiga isto? Então, nós tivemos, assim, empresas que ficaram inoperantes, empresas que quebraram, tivemos empresas que não conseguiram dar um bom exemplo de cidadania, que continuaram lá no seu muro. E na sua bolha. Simplesmente na sua bolha, fechamos as portas e aqui que se vire. Mas nós tivemos muitas empresas que deram um verdadeiro exemplo de cidadania, porque tinham uma mentalidade de riscos na época, faz parte dessas empresas ter mentalidade de riscos, e elas conseguiram ajudar os seus colaboradores a mitigarem, pelo menos amenizar os riscos, para que com o tempo voltasse uma situação de normalidade. E a lição aprendida. Muitas empresas estão desenvolvendo ações para que, se nós tivermos um cenário parecido com este, porque a gente pode pensar assim, pelo menos a história fala que a enchente parecida com essa que a gente teve foi em 1941. Agora, será que a gente vai levar tanto tempo assim para ter um próximo evento, sendo que só o ano passado, além deste grande evento, a gente teve mais 2 eventos, foram 3 eventos no ano, em pontos diferentes no nosso estado, que tiveram grandes impactos. Como a gente fala, sempre quando esses acontecimentos vêm, a gente tem vários sinais, Isso. E olha que coisa interessante quando a gente fala, da mesma forma que no outro episódio eu comentei sobre a postura de um operador de empilhadeira, quando eu estou falando de mudanças climáticas, eu estar preparado é muito importante. Vou te dar um exemplo prático. Recente deste ano, que a gente teve alguns dias aí que deu ventos muito fortes. E houve um alerta da Defesa Civil. Então, uma das empresas cliente, ela tem uma brigada de emergência. Antes, há alguns anos, ela se chamava Brigada de Incêndio. E com o tempo, a gente foi treinando e capacitando para os cenários de risco. Então, como ela tem um pé direito alto, um hangar alto, ela tem aqueles portões pesados. Então, por exemplo, uma das tarefas da brigada é, se nós recebermos um alerta de vento forte, a tarefa que a brigada tem é fechar essa porta. Por quê? Porque se entrar um vento muito forte por essa porta, levanta o telhado. Mas se essa porta estiver fechada, a gente consegue ter integridade aqui no nosso galpão. E aconteceu. Teve o vento forte, essa brigada se mobilizou rapidamente
mitigou o risco, teve estragos na vizinhança e aquela fábrica ficou íntegra. Tá? Realmente, se o portão tivesse ficado aberto, um estrago muito grande teria acontecido. Tá? Então, não adianta mapear riscos. São as ações mitigadoras. E uma ação mitigadora, vou dar outro exemplo. Um tanque de combustível. Eu vou lá e coloco uma bacia de contenção. Se tiver vazamento, vai acontecer, vai ficar aqui dentro. Mas não é só isto. O que faz a diferença na ponta, para que as coisas não aconteçam com determinadas intensidades ou realmente sejam neutralizadas, são pessoas. Tá? Então, eu posso fazer tudo isso, botar um procedimento bonitinho lá na parede. O papel aceita. Agora, a diferença está no treinar adequadamente essa equipe para fazer a mitigação. E essa equipe, ela ser organizada com alguém que saiba dar o comando e essas pessoas, então, consigam ter as suas ações. Perfeito. Isso vai ser efetivo. Não, com certeza. Aí a liderança saber direcionar, tá tudo bem alinhado. Isso. Né? Porque, querendo ou não, as pessoas vão estar na linha de frente. Exato. Né? E elas preparadas, a gente consegue antecipar muita coisa, né? Perfeito. E aí prevenir. E essas pessoas, no momento que elas vão se desenvolvendo, elas também contribuem para ações mitigadoras. Então, assim como, de novo, voltamos ao no mindset da empresa e das pessoas. Né? Então, o que acontece? Eles ficam com um pensamento acusado e começam a ter percepção de risco. A percepção, tu muda, né? Isso. A percepção instiga e é legal que tudo isso que a gente está falando, gente, ó, serve para qualquer contexto. Qualquer contexto. Para nossa casa, inclusive. Exatamente. Então, vamos deixar o pessoal pensando, Walter. Vamos. Eu saio do empreendimento e vou para uma residência, né? Para a família. Né? Às vezes o fato de, eu tenho que fazer uma viagem no dia de amanhã. Eu preparar, se eu vou de automóvel, por exemplo, hoje eu tenho um tempo e preparar o carro para viajar amanhã, vou viajar, vamos pegar Caxias e vou a Florianópolis. Nós estamos falando de 500 e poucos quilômetros, tá? Ok? Mas se eu tiver pneu calibrado, a água do carro, sinalização, né? Combustível, tá? Documentação. Se tiver em dia, eu tenho o checklist é uma ferramenta de gerenciamento de risco. Perfeito. Né? Olha só, a gente brinca com cultura e isso é verdade. Se eu não tenho o hábito de fazer isso na minha vida pessoal, eu vou ter o hábito de fazer isso na minha organização? É bem mais... Bem mais difícil, porque começa que culturalmente eu já consigo entender que fazer na empresa é obrigação. Mas às vezes pode ser o inverso, também pode ser... Pode acontecer, né? Isso. Que é a empresa tendo, também eu posso adotar algumas coisas para minha própria vida também. Com aprendizado na organização. Aprendendo lá, exatamente. Isso. Né? Muito bom. Walter, para nós irmos encerrando a segunda parte aqui, Perfeito. Eu vou te deixar trazer para o pessoal aqui uma pergunta, ou uma mensagem, ou até um insight do que a gente foi falando aqui ao longo desse bate-papo incrível. Bacana. Eu acho que um insight que eu vou deixar aqui, principalmente para quem está começando um novo empreendimento, tá? Não deixe de fazer essa etapa de identificação e mitigação de riscos, tá? E isto pode impactar no sucesso do negócio. Para grandes organizações, pense na cultura organizacional, né? Se você conseguir desenvolver uma cultura de percepção de risco de cima a baixo na sua organização, com certeza isso vai ter um impacto positivo muito importante no negócio. Porque as pessoas precisam ter o senso de pertencimento
e entenderem que isso que estão fazendo faz bem para a organização e bem para elas como pessoa. Né? Então, nós temos aí a nossa planilha lá, que é uma planilha 5x5 coloridinha, né? Que é uma das melhores ferramentas para a gente usar, que ela tem lá o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde. Então, eu preciso pensar simples, como eu troco o meu risco de cor, tá? Como é que eu trago ele do vermelho? Às vezes eu não consigo trazer ele do vermelho para o verde. Eu tenho um amarelo ali na frente. Por quê? Porque é uma ação que precisa de um investimento maior e aí eu preciso pensar nisto. Mas olha, só o fato de eu treinar as pessoas, eu já não estou lá no vermelho mais. Tá? Então, acho que gerenciamento de risco como um todo faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa vida no dia a dia. E é muito gostoso debater sobre esse assunto. Perfeito, eu adorei. Walter, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco de novo. Né? Em breve aí trazemos um outro assunto para conversar com o pessoal. Com certeza, agradeço a nossa audiência pelo tempo aí com o nosso tema e eu espero realmente outras vezes vir aqui trazendo outros temas de relevância para que a nossa audiência aproveite esse nosso papo, né? E daqui a pouco a gente caminhando pela rua, conversando com as pessoas, elas vão nos dizer, olha só, lembra lá da tua conversa com a Juliana? Olha só, eu fiz tal e tal ação para mitigar um risco do meu negócio. Show! Aí a gente traz esse depoimento para o pessoal. Com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui sobre gerenciamento de riscos. Trouxemos um panorama, né, bem amplo para vocês, mas que esperamos aí que tenha um impacto na vida de vocês, nos negócios, na vida. Um beijo grande e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.